O fotógrafo vai ter de usar uma objetiva grande angular. Como a Marta vai ficar de lado? Primeiro ouvi um riso. Só um segundo depois reconheci a voz do Miguel, o meu noivo, o homem com quem eu ia casar em menos de 2 horas. Estava parada atrás da porta entreaberta de uma pequena sala numa lindíssima quinta em Sintra, onde estávamos a organizar a cerimônia e o copo d'água. Numa mão segurava a caixa com os brincos que me tinha esquecido de levar para a suíte da noiva. Pressionei a outra mão contra o batente da porta, porque de repente senti que as minhas pernas deixavam de me obedecer. "Cala-te, pá", respondeu alguém. Mas na sua voz não havia indignação, havia antes diversão. "Estou só a brincar", disse o Miguel. "A própria Marta diz que engordou ultimamente." Outro riso. "Quanto?", perguntou um dos amigos dele. "Não sei. 10, talvez 12 quilos. Eu não tinha engordado 12 quilos, mas isso naquele momento não tinha a menor importância. Tinha 39 anos, 1,68 m de altura e vestia o tamanho 44. Nunca fui muito magra. Quando conheci o Miguel 4 anos antes, o meu aspecto era quase exatamente o mesmo do dia do nosso casamento. Pelo menos era o que eu achava. Antes do noivado, ele dizia que adorava as minhas ancas. Uma vez, quando me queixei de que um vestido me ficava mal, ele respondeu que eu não devia tentar mudar por causa de um pedaço de tecido. Ainda um mês antes dizia que eu ficava linda no vestido de noiva. Agora estava a uns meros 15 metros de mim, a entreter os amigos com o meu corpo. "Depois do casamento eu oriento a situação", disse ele. Essa frase fez com que eu deixasse de pensar apenas na piada em si. "O que queres dizer com orientar a situação?", perguntou alguém. "O normal, treinador, dieta, fim dos petiscos à noite." "Martim, o teu treinador ainda aceita clientes novos?" "Claro." "Então manda-me o número." Um dos homens riu-se. "E a Marta sabe que recebeu um plano de treinos como presente de casamento? Ela não tem de saber tudo com antecedência." Mais risos. Apertei a caixa com os brincos contra o peito. O Miguel continuou a falar. "Obviamente não a vou deixar por causa de uns quilos a mais. Mas também não vou fingir que está tudo perfeito. Quando já formos marido e mulher, será mais fácil impor um pouco de disciplina. Falas como o diretor de um colégio militar. Alguém tem de o fazer. A Marta analisa tudo. Se eu começar a perguntar antes do casamento se ela quer emagrecer, vai transformar isso num debate sobre autoaceitação. Ouvi alguém a abrir uma garrafa. E se ela se passar da cabeça? "Ô Miguel", respondeu sem hesitar. "Passa-se da cabeça e depois passa-lhe. Para onde é que ela vai depois do casamento?" Não sei que frase doeu mais. Foi a da objetiva, a sobre o meu corpo, ou a última, para onde é que ela vai depois do casamento? Afastei-me da porta. Não entrei. Não perguntei se estavam a divertir. Não atirei a caixa. Não comecei a chorar. Voltei pelo corredor até ao elevador e carreguei no botão com tanta calma que uma senhora da equipa da quinta, que passou por mim, sorriu e disse que me desejava as maiores felicidades, Dona Marta. "É já daqui a pouco." "Muito obrigada", respondi. Quando as portas do elevador se fecharam, vi o meu próprio reflexo. Tinha vestido um roupão de cetim branco. O cabelo já estava apanhado, a maquilhagem quase terminada. Dali a 40 minutos, ia vestir o vestido de noiva. Olhei para os meus ombros, depois para a minha barriga, depois para as minhas ancas, e de repente, odiei-me pelo facto de a minha primeira reação à crueldade dele ter sido verificar se talvez ele tivesse razão. Na suíte esperava-me a minha amiga Catarina. Conhecíamos-nos desde o tempo do liceu. Quando me viu, pousou imediatamente o copo de água. "O que se passou?" "Marta." Sentei-me em frente ao espelho. Ouvi o Miguel. "O que é que ele fez?" "Estava a falar com os rapazes." A Catarina olhava para mim através do reflexo. "Sobre quê?" Contei-lhe. Não tudo de uma vez. Primeiro sobre a objetiva grande angular, depois sobre o treinador e por fim sobre como depois do casamento seria mais fácil impor disciplina. A Catarina não disse nada durante vários segundos. "Não foi a primeira vez", disse ela finalmente. Virei-me. "O quê?" Ela arrependeu-se imediatamente de o ter dito. "Catarina, não te queria dizer isto hoje." "Dizer o quê?" Ela sentou-se ao meu lado. "Lembras-te da despedida de solteiro do Miguel?" "Claro que sim." O Bernardo estava lá. O Bernardo era o marido dela,
Conhecia o Miguel desde a universidade e tinha voltado muito desconfortável nessa noite. Ele disse que os rapazes exageraram um pouco nas piadas. Eu pensei que se tratasse das típicas parvoíces depois de uns copos a mais. Sobre mim, ela não respondeu logo. Catarina? Sim. Senti o meu estômago a contrair-se dolorosamente. Por que é que não me disseste nada? Porque o Bernardo garantiu-me que não tinha sido o Miguel a começar, que alguém tinha mostrado uma fotografia antiga de umas férias e começaram a brincar. O Miguel, ao que parece, no início apenas se riu. No início. A Catarina baixou os olhos. Depois também disse qualquer coisa. O quê? Que depois do casamento ias ter motivação para cuidar de ti. Levantei-me. Quantas pessoas ouviram isso? Marta, não faças isso. Quantas? Umas 12. Fui até a janela. Lá embaixo via o jardim preparado para a cerimônia. Cadeiras brancas, flores, um arco de madeira. Os funcionários estavam a colocar as últimas decorações. Os meus pais deviam chegar dali a meia hora. Tínhamos pago um sinal enorme pela quinta. Os convidados vinham do Porto, de Coimbra, de Faro. O vestido estava pendurado a poucos metros de mim. Ainda uma hora antes, todas aquelas coisas significavam o início da minha vida. Agora pareciam uma decoração montada à volta de algo que eu não conhecia de todo. O telemóvel da Catarina vibrou. Ela olhou para o ecrã. O seu rosto mudou. O que foi, é o Bernardo? O que é que ele escreveu? Ela não me quis mostrar. Estendi a mão. A Catarina deu-me o telemóvel. A mensagem dizia que havia um problema. O Lucas acabou de se chatear com o Miguel por causa da Marta. Se ela ainda não sabe de nada, acho que devia saber. Por baixo chegou uma segunda mensagem. Uma captura de ecrã, um grupo de mensagens, vários homens cujos apelidos eu conhecia. No topo, uma data de há quase 3 semanas. Um dos participantes era o Miguel. A primeira mensagem que vi era de um colega dele. O vestido já está escolhido. Vão encomendar uma tenda por medida? Por baixo, vários ícones. O Miguel respondeu que se podiam rir à vontade. Depois do casamento arranca o projeto Redução. Dei a mim mesmo 1 ano. Alguém perguntou quantos quilos ela tinha de perder. Miguel disse, no mínimo 15, depois logo se vê. Deslizei para baixo. Havia uma fotografia minha tirada num churrasco em casa de uns amigos, 2 meses antes. Eu estava sentada de lado à mesa, a rir-me, a segurar uma fatia de bolo na mão. Não sabia que alguém tinha tirado aquela fotografia. O Miguel enviou-a para o grupo. Por baixo escreveu que ali estava a prova do crime. O menu do casamento é o seu último fim de semana sem controlo. Senti que começava a tremer. Não porque vi o meu corpo, mas porque me vi feliz. Eu estava naquela fotografia sentada ao lado do homem em quem confiava, não fazendo a mínima ideia de que poucas horas ou poucos dias depois ele usaria essa fotografia como piada para os seus amigos. É tudo? Perguntei. A Catarina não respondeu. Há mais. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez o Bernardo enviou mais algumas capturas de ecrã. Numa delas o Miguel escrevia que a mãe também dizia que a Marta se tinha desleixado demasiado desde que ficaram noivos. Alguém respondeu que a sogra já tinha assumido o projeto. O Miguel disse que a mãe tinha encontrado uma nutricionista qualquer. Depois da lua de mel em Cabo Verde, ela vai receber um vale de oferta. Vamos dizer que é um presente a pensar na saúde. Pousei o telemóvel. A mãe dele sabe. A Catarina apertou os lábios. Parece que sim. Lembrei-me da última prova do vestido. A mãe do Miguel, a Helena, andava à minha volta juntamente com a consultora. Talvez a manga devesse ser um pouco mais comprida, sugeria ela. Com um decote destes, é preciso ter cuidado para a silhueta não ficar muito pesada. Depois do casamento, levo-te a uma nutricionista fantástica que eu conheço. Não por causa do peso, obviamente. Pela saúde. Naquela altura achei que ela era apenas intrometida. Agora cada frase ganhava um significado diferente. Quero falar com um fotógrafo, disse eu. Por quê? Eu própria ainda não sabia. Talvez porque continuava a ouvir na minha cabeça a primeira piada do Miguel. O fotógrafo vai ter de usar uma objetiva grande angular. Telefonei. O fotógrafo, o Paulo, já estava no recinto da quinta. Paulo, tenho uma pergunta estranha. O Miguel transmitiu-lhe alguma instrução especial em relação às minhas fotografias? O silêncio durou uma fração de segundo a mais. Especiais em relação à minha aparência. Dona Marta, o melhor seria, por favor,
Diga a verdade. Ele suspirou. Há uns dias recebi uma mensagem com um pedido referente ao retoque. Fechei os olhos. Que tipo de retoque? O Sr. Miguel pediu para, em fotografias selecionadas, adelgaçar delicadamente a silhueta. Eu escrevi-lhe que, por norma, melhoro a luz, a pele e pequenos elementos, mas que não altero a estrutura corporal dos clientes sem o seu pedido pessoal. O que é que ele respondeu? Que falaria consigo depois do casamento. Pode enviar-me essa mensagem? Se diz respeito à sua imagem, posso enviar um excerto da conversa, mas primeiro vou confirmar. Por favor. A correspondência apareceu passado alguns minutos. O Miguel escrevia que não ia abordar o assunto com a Marta antes da cerimônia, porque ela era muito sensível a esse tema. Na edição, pedia para ter especial atenção aos braços, à barriga e ao queixo duplo. Queria que ela ficasse satisfeita com o resultado, mesmo que ela própria não saiba do que precisa. Li a última frase 3 vezes, mesmo que ela própria não saiba do que precisa. A Catarina estava atrás de mim. Marta, o que queres fazer? Olhei para o vestido. Ainda não sei. E foi exatamente nesse momento que alguém bateu à porta. Entrou a coordenadora do casamento. Peço desculpa por interromper. Dona Marta, há um pequeno problema com o plano das mesas. Qual? O Sr. Miguel pediu para trocar a sua cadeira na mesa principal. Inicialmente não percebi. A cadeira? A coordenadora parecia embaraçada. Ele disse para a trocarmos por um modelo sem apoios de braços. Ao que parece, a mãe dele receava que a outra cadeira pudesse ser desconfortável para si. A Catarina tapou a boca com a mão. Eu senti que algo dentro de mim subitamente se acalmava. Quando é que ele pediu isso? Ontem à noite, por escrito. Sim, por mensagem. Por favor, reenvie-ma. A coordenadora acenou com a cabeça e saiu. Momentos depois, recebi a captura de ecrã da conversa. A Helena tinha escrito antes ao Miguel para não se esquecer da cadeira da Marta. Afinal, não queríamos uma situação em que ela ficasse entalada à frente de toda a gente. O Miguel respondeu que o assunto estava tratado, que a cadeira seria larga. Apenas pediu para não lhe dizerem nada, porque senão ela ia fazer um drama outra vez. Olhei para o ecrã e finalmente compreendi que não se tratava de uma piada de bêbados. Não se tratava sequer de um grupo de amigos idiotas. Durante meses, o meu futuro marido, juntamente com a sua mãe, comentava o meu corpo, planeava como mudá-lo, decidia como eu deveria aparecer nas fotografias e apresentava cada possível reação minha como um drama. E eu, em menos de 2 horas, ia prometer-lhe a minha vida. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez a mensagem vinha do Miguel. Onde estás? Os rapazes já estão a acabar de se arranjar. Não vejo a hora de te ver no vestido. Li a mensagem. Depois olhei para a Catarina. Não lhe digas que eu sei. Marta, ainda não. Por quê? Virei o telemóvel com o ecrã para baixo. Porque se ele conseguiu fingir durante meses à minha frente que era um homem que amava o meu corpo, quero ver o que ele fará quando, nos próximos largos minutos, estiver convencido de que eu continuo a não saber de nada. E então chegou a última mensagem do Bernardo à Catarina. Não era mais uma captura de ecrã de piadas. Era uma gravação de voz da despedida de solteiro. No início ouvia-se música e risos, depois a voz de um dos colegas. E se a Marta algum dia vir este grupo? O Miguel respondeu que depois do casamento, ela podia ver à vontade. O que é que ela vai fazer? Divorciar-se porque eu disse a verdade sobre o peso dela? Alguém se riu. E o Miguel acrescentou que o mais importante era que ela não visse nada antes do casamento. Desliguei a gravação. Olhei para o relógio. Faltavam 73 minutos para a cerimônia, e pela primeira vez naquele dia, eu sabia exatamente o que não ia fazer. Não ia ser a mulher dele. Durante vários minutos depois de ouvir a gravação da despedida de solteiro, fiquei sentada, imóvel. A Catarina não fazia perguntas. Acho que ela percebia que, se dissesse demasiado, eu desmoronar-me-ia exatamente no momento em que mais precisava de manter a clareza de pensamento. Faltava pouco mais de 1 hora para a cerimônia. Eu podia descer a correr, encontrar o Miguel, atirar-lhe o telemóvel aos pés e mandar toda a gente de volta para casa. Uma parte de mim queria muito isso, mas a outra parte recordava a voz dele. O mais importante é que ela não veja isto antes do casamento. Visto que ele se tinha esforçado durante meses para que eu não visse nada,
Primeiro eu queria proteger tudo o que já tinha. Catarina, disse finalmente, reencaminha-me todas as capturas de ecrã do Bernardo. Os ficheiros originais, não as fotografias de ecrã reencaminhadas várias vezes. Tudo bem. E pede-lhe que não apague nada do telemóvel. Nenhuma mensagem, gravação, fotografia. Estás a pensar falar com um advogado? Ainda não sei. Estou a pensar que daqui a meia hora o Miguel pode descobrir que eu sei e nessa altura todo o grupo vai começar repentinamente a limpar os seus telemóveis. A Catarina escreveu logo ao Bernardo. Eu telefonei ao fotógrafo mais uma vez e pedi que guardasse a correspondência original do Miguel referente ao retoque. Depois pedi à coordenadora que me enviasse a mensagem sobre a cadeira. Fiz uma cópia de segurança de tudo numa nuvem privada a que o Miguel não tinha acesso. Não porque planeasse arrastá-lo para os tribunais devido a comentários estúpidos. Queria apenas evitar a típica situação posterior em que eu viria que tinha exagerado, que tinha percebido mal, que tinha sido só uma brincadeira. Ninguém tinha dito isso ainda. Quando acabei, o telemóvel tocou. Miguel, onde estás? Perguntou ele. No quarto. O fotógrafo anda à tua procura. Já desço. Está tudo bem? Essa pergunta quase me fez rir. Sim. Estás um pouco estranha. O tom dele suavizou-se imediatamente. Amor, não fiques nervosa. Daqui a pouco já terá passado tudo. Terá passado tudo. Ele disse aquilo com alívio. Eu sei. Respondi. Desliguei a chamada e olhei para a Catarina. Achas que consigo descer e não me denunciar? Por que é que queres descer? Porque se eu desaparecer agora, ele vem cá acima. E se ele vier cá, não sei se consigo falar com ele sem lhe dizer tudo. A Catarina levantou-se. Nesse caso, não te deixo sozinha. Vesti o vestido. Não porque continuasse com a intenção de casar com o Miguel. Queria evitar o caos até os meus pais chegarem. Quando a costureira apertou o último botão nas costas, olhei para mim no espelho. O vestido era lindo. Não tentava diminuir-me. Não tentava esconder a minha barriga nem as minhas ancas. Escolhi-o precisamente porque me sentia eu mesma dentro dele. Durante alguns segundos, pensei em todas as provas de vestido, durante as quais a Helena franzia os lábios, sugerindo mangas, um corpete, um corte diferente. De repente percebi que durante meses ela tentou persuadir-me a escolher um vestido que servisse para consertar o meu corpo. Tira-me uma fotografia, disse a Catarina. Agora sim, sem filtros. Fiquei perto da janela. Não encolhi a barriga, não me pus de lado, não levantei o queixo. Simplesmente fiquei ali parada. A Catarina tirou a fotografia. Estás deslumbrante, disse ela. Eu sei. Foi o primeiro eu sei que eu disse naquele dia sem hesitar. Os meus pais chegaram 20 minutos depois. A minha mãe entrou primeiro e desfez-se em lágrimas quando me viu de noiva. O meu pai sorria, mas quando olhou para o meu rosto, ficou imediatamente sério. O que aconteceu? Fecha a porta. Contei-lhes tudo de forma breve. A minha mãe sentou-se. O meu pai não disse nada durante um longo momento. Queres cancelar o casamento? Perguntou ele finalmente. Sim, não precisei de pensar. A minha mãe agarrou na minha mão. Então cancelamos. Não quero que ninguém faça uma cena. O meu pai olhou para mim. É o teu dia. Tu decides. Nesse momento, o telemóvel da Catarina vibrou novamente. O Bernardo escreveu que tinha mais uma coisa e que não sabia se devia enviar. A Catarina mostrou-me a mensagem. Que mande tudo. Momentos depois, ela recebeu uma longa captura de ecrã de uma conversa do grupo. Desta vez, não se tratava apenas de piadas sobre o meu corpo. O Miguel escrevia sobre mim num contexto completamente diferente. Se a Marta topar alguma coisa, não lhe deem corda. Ultimamente, ela anda muito emocional por causa do casamento. Alguém perguntou se era a esse ponto. O Miguel respondeu que sim. Ela consegue criar um problema a partir de uma única frase. A minha mãe já sabe que se alguma coisa correr mal, é preciso acalmá-la e não discutir. Deslizei para baixo. Alguns dias mais tarde. Se ela vier com queixume sobre piadas ou fotografias, digam-lhe que está a exagerar. Se não, vai fazer disso um drama para uma semana. Eu olhava para o ecrã e comecei a perceber por que é que ele queria tanto que eu não visse as mensagens antes do casamento. Ele não estava só a gozar comigo, estava a preparar testemunhas, pessoas que mais tarde iriam confirmar que a minha reação era o problema. Ele estava a construir uma versão dos acontecimentos com antecedência. Eu disse, e o meu pai franziu a testa. Que versão?
Uma em que, se eu descobrir e ficar nervosa, significa que sou demasiado sensível. A minha mãe levantou-se bruscamente. Esse homem não vai ser teu marido. Não vai. Mas antes que alguém pudesse sair do quarto, bateram à porta. A Helena, a minha futura sogra, abriu a porta sem esperar que a convidassem a entrar. Marta, temos de falar sobre a entrada. Começou ela, até que reparou nos meus pais. Ah, já cá estão. Olhou-me de alto a baixo. O seu olhar fixou-se na minha cintura. O vestido acaba por ficar melhor do que eu receava. A minha mãe deu um passo em frente, mas eu toquei-lhe no braço. Helena, foste tu que disseste ao Miguel para mudar a minha cadeira na mesa principal? Ela parou, congelada, mas apenas por um segundo. A cadeira sem apoios de braços é apenas uma questão de conforto meu? Claro. Achas que eu podia ficar entalada numa cadeira normal? O rosto dela mudou instantaneamente. Marta, hoje não é, de todo, o momento para este tipo de conversas. Exatamente. Ela não negou. Por quê? Porque estão todos nervosos. Tu especialmente. Olhei para a Catarina. Aquilo era quase tirado de um manual. O Miguel disse-te que eu ando especialmente nervosa. A Helena suspirou. O Miguel disse que ultimamente levas tudo a peito. O que exatamente? Não sei. Coisas normais. A minha aparência. Marta, o meu corpo. Ela calou-se. A minha mãe olhava para ela com tanta raiva que pela primeira vez na minha vida temi mais pelo comportamento da minha mãe do que pelo meu. A Helena finalmente disse que toda a gente queria que eu estivesse no meu melhor. Eu estou no meu melhor quando não me tratam como um projeto que precisa de ser consertado. Ninguém te está a consertar. Peguei no telemóvel. O vale de oferta para a nutricionista também era a pensar na saúde? Ela empalideceu. Como é que sabes disso? Não respondi. Isso bastou. A Helena olhou para a Catarina, depois para os meus pais. Alguém voltou a dar demasiada importância a uma piada estúpida. Eu ainda não te falei de piada nenhuma. Ela calou-se. Foi o primeiro momento concreto em que ela própria se denunciou. Então de que estás a falar? Perguntei. Marta, não vou ser submetida a um interrogatório no dia do casamento do meu próprio filho. Do meu casamento também. E é por isso mesmo que te devias acalmar. Não, respondi com calma. Como assim, não? Não tenciono acalmar-me para vos facilitar a vida. A Helena olhou para mim atentamente. O que planeias fazer? Não respondi. Ela saiu minutos depois, visivelmente preocupada. Não passaram sequer 3 minutos quando o Miguel telefonou. Não atendi. Segunda chamada. Terceira. Por fim chegou uma mensagem. O que é que disseste à minha mãe? Depois. Marta, não comeces a fazer dramas agora. Li a mensagem aos meus pais. O meu pai apenas abanou a cabeça. Ele próprio acabou de escrever exatamente aquilo de que te acusa. A Catarina fez uma captura de ecrã. Eu continuava sem responder. Passado um bocado, o Miguel escreveu. Se alguém te foi meter coisas na cabeça, falamos depois da cerimônia. Neste momento temos mais de 130 pessoas lá embaixo. Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Será que te magoei? Mais de 130 pessoas lá embaixo. Isso era o mais importante. Quero falar com ele antes da cerimônia. Falei em voz alta. A minha mãe protestou imediatamente. Um momento, porque eu quero ouvir o que ele vai dizer quando ainda não sabe quantas provas eu tenho. O meu pai olhou para mim. Não vai sozinha. A Catarina vai ficar atrás da porta. Combinamos que o Miguel viria a uma pequena sala de reuniões no segundo andar da quinta. Quando entrou, já vestia o fato. Estava exatamente como eu o imaginara durante o último ano. Elegante, bonito, o meu futuro marido. Só agora percebia o quão pouco aquilo significava. O que se passa? Perguntou ele. Quero fazer-te uma pergunta. Temos 20 minutos. Chega perfeitamente. Ele sentou-se. Alguma vez gozaste com o meu corpo em frente aos teus amigos? Ele olhou para mim. A primeira reação demorou talvez meio segundo. Depois apareceu um sorriso perfeitamente ensaiado. Quem te disse alguma coisa? Responde. Os rapazes às vezes brincam. Tu sabes como eles são. Estou a perguntar sobre ti. Marta, por favor, não vamos fazer um escândalo agora por causa da despedida de solteiro. Ou seja, ele sabia exatamente do que eu estava a falar. Eu nem tinha mencionado a despedida de solteiro. O rosto dele ficou tenso. O Bernardo. Isso não interessa. A Catarina meteu-te isso na cabeça.
Disseste aos teus amigos que depois do casamento ias orientar a situação comigo? Foi uma brincadeira. Disseste que eu tinha de emagrecer, no mínimo 15 quilos. Ele calou-se. Enviaste uma fotografia minha? Marta, toda a gente envia fotografias. Pediste ao fotógrafo para adelgaçar o meu corpo sem o meu conhecimento? O rosto dele empalideceu. O fotógrafo contou-te. Responde. Eu queria que ficasses bem nas fotografias. Aquilo doeu, apesar de eu já saber a verdade. Na tua opinião, eu não estou bem agora? Eu não disse isso. Não precisaste. O Miguel levantou-se. Isto é doentio. Alguém está a estragar-nos o casamento de propósito. Não, foste tu que enviaste as mensagens. Mensagens privadas sobre o meu corpo para amigos. As pessoas dizem disparates e uma fotografia minha. Estás a exagerar. E então ele disse exatamente a palavra que eu esperava. Já não sentia dor, apenas certeza. Eu sabia que ias dizer isso, porque é verdade. Não, porque os preparaste com antecedência para dizerem o mesmo. Durante um segundo, ele perdeu o controle sobre a sua expressão facial. Do que estás a falar? Escreveste que se eu visse o grupo, eles deviam dizer que eu estava a exagerar. O Miguel calou-se, depois aproximou-se. Marta, dá-me o telemóvel. Recuei. Não. Quero ver o que te enviaram. Não. Estas são conversas privadas. E o meu corpo foi tema público. Não faças uma cena. Continuas a fazê-lo. Ele cerrou o maxilar. Está bem, peço desculpa. Eu disse algumas coisas idiotas. Depois do casamento vamos fazer terapia, se quiseres. Agora, vamos lá para baixo. Eu estava parada, a olhar para ele. Achas que o casamento ainda vai acontecer? Durante uns segundos, ele não percebeu. O quê? Não vou casar contigo. O rosto dele mudou subitamente de forma drástica. Marta, para com isso. Não, temos 130 pessoas lá embaixo. Eu sei, pagamos uma fortuna pela quinta. Eu sei, os meus pais convidaram clientes importantes. Aquela frase soou quase cômica. Mas lamento eu pelos planos deles. Não podes cancelar o casamento por causa de umas brincadeiras. Não o estou a cancelar por causa de uma brincadeira. É por causa do quê, então? Olhei para ele. É porque o homem com quem eu ia casar passou meses a construir uma vida onde o meu corpo era um problema a resolver por ele, e a minha reação seria algo que tinha de ser anulado à partida. Eu amo-te, talvez. Então por que nos fazes isto? Fui eu que levantei a voz pela primeira vez. Miguel, foste tu que me fizeste isto. Ele saiu da sala enfurecido. Não tentei detê-lo. Achei que a pior parte já tinha passado, mas não. 10 minutos depois, a minha mãe atendeu uma chamada da minha tia, que já estava na zona do copo d'água. Marta, disse ela, a olhar para mim em choque. Alguém acabou de dizer aos convidados que tens um ataque de pânico e queres cancelar o casamento porque estás a lidar mal com o estresse em relação à tua aparência. Senti um arrepio de frio. Quem é que disse isso? A minha mãe ouviu por uns instantes. Depois afastou o telemóvel do ouvido. A Helena. A Catarina abriu imediatamente as mensagens. No mesmo instante recebeu uma captura de ecrã do Bernardo. O Miguel acabou de escrever no grupo. A Marta viu umas piadas antigas e deu-lhe um ataque de histeria. Se alguém perguntar, não entrem em detalhes. Digam que ela está instável há umas semanas por causa do estresse pré-casamento. Eu olhava para o ecrã. Ainda não tinha tido tempo de dizer oficialmente aos convidados que o casamento estava cancelado e o Miguel já tinha começado a executar exatamente o plano que preparara anteriormente. Se eu me fosse embora, seria descrita como demasiado sensível. Se protestasse, seria descrita como instável. Se mostrasse as mensagens, seria a mulher que não compreende brincadeiras. Foi então que percebi que apenas abandonar a quinta não seria suficiente. Tinha de recuperar o controle sobre a minha própria versão dos acontecimentos antes que eles a contassem por mim. Durante alguns segundos, olhei para a mensagem do Miguel e senti que algo em mim acabava de se partir definitivamente. A Marta viu umas piadas antigas e deu-lhe um ataque de histeria. Se alguém perguntar, não entrem em detalhes. Digam que ela está instável há umas semanas por causa do estresse pré-casamento. Ainda nem tinha cancelado oficialmente o casamento e ele já preparara a versão em que o problema não era o que ele fizera. O problema passava a ser eu. Acabou, disse eu. A Catarina olhou para mim.
O quê? Isto de falarem por mim. Peguei no telemóvel e telefonei à coordenadora do casamento. Por favor, suspenda a cerimônia por agora. Não deixem os convidados entrarem no jardim. Daqui a uns minutos descerei e informarei a família de que o casamento não se vai realizar. Fez-se silêncio do outro lado da linha. Dona Marta, está tudo bem? Não, mas a decisão é definitiva. Quando desliguei, a minha mãe perguntou: queres dizer a todos? Não a todos tudo. Não precisava de 130 testemunhas do meu desastre privado. Não queria pôr gravações num ecrã nem ler as mensagens do Miguel em voz alta. Não devia ser um espetáculo. Só queria que ninguém saísse da quinta convencido de que a noiva tinha entrado em pânico por causa da sua aparência. Pedi a Catarina que o Bernardo subisse ao quarto. 5 minutos depois, ele entrou acompanhado pelo Lucas, o mesmo que se tinha chateado com o Miguel. O Bernardo parecia querer pedir desculpa pela sua própria existência. Marta, eu devia mesmo ter te dito antes. Não vou ajustar contas contigo agora, respondi. Só quero saber uma coisa. O que me enviaram está completo? Ele olhou para o Lucas. Não, o meu coração bateu mais depressa. O que há mais? O Lucas falou primeiro. O Miguel apagou algumas das mensagens do grupo. Quando? Hoje de manhã. Como é que sabes? Tenho a sincronização ativa no computador. Nem tudo desapareceu da cópia antiga. A Catarina olhou para ele. O que é que ele apagou, Lucas? Ele hesitou. Comentários de há alguns meses. Não só sobre o peso. Sentei-me. Mostra. Ele tirou o computador portátil. No ecrã vi uma conversa da época em que o Miguel e eu começávamos a planear o casamento. Um dos colegas dele escrevera na altura: a Marta já anda a definir a dieta para antes do casamento. O Miguel respondeu: ainda não. Se eu lhe digo alguma coisa, ela fica suscetível. A minha mãe acha que temos de ir com pequenos passos. A mensagem seguinte era do Miguel, dias mais tarde. Reservei um hotel com ginásio para a viagem. Vou dizer-lhe que quero que treinemos juntos. Se ela recusar, já saberei com o que estou a lidar. Não conseguia desviar o olhar. Não se tratava da dieta, não se tratava de preocupação. Ele estava a testar se eu seria submissa. Há mais, disse o Lucas. Não queria, mas disse: lê. O Miguel enviou a fotografia de um vestido de um catálogo. A mãe diz que este corte é o que disfarça melhor as ancas. Só temos de convencer a Marta de que foi ela que o escolheu. A Catarina praguejou entre dentes. A minha mãe sentou-se a meu lado. Eu não disse nada. O Lucas desceu mais o ecrã. Semanas antes do casamento, o Miguel escreveu: quando já tiver passado, temos de lhe tirar da cabeça essas tretas da aceitação corporal. Isso soa bem na internet, mas uma mulher casada devia importar-se um pouco, se o marido ainda a quer. Por baixo, um dos homens respondeu: isso soa forte. O Miguel escreveu: mas eu não a traio. Quero que ela fique com o melhor aspecto. Acho que é normal. Fechei o portátil. Basta. O Lucas olhava para mim com vergonha. Eu devia ter reagido mais cedo. Reagiste hoje. É tarde demais. Sim, respondi, mas continua a ser melhor do que nunca. Já sabia o que queria dizer aos convidados. Não sobre os quilos, não sobre o retoque, sobre respeito. Desci com os meus pais e a Catarina. Os convidados estavam no hall e à entrada do jardim. As conversas cessaram quando me viram no vestido de noiva. O Miguel estava perto dos pais dele. A Helena tinha um ar de quem esperava o momento em que eu começaria a chorar ou a gritar. Não lhe dei esse gosto. Pedi o microfone à coordenadora. Obrigada a todos por terem vindo. Comecei. Sei que alguns de vós fizeram uma longa viagem e lamento muito que só descubram isto agora. A cerimônia não se vai realizar. Ouvi um murmúrio. O Miguel deu um passo na minha direção. Marta, não faças as coisas desta maneira. Levantei a mão. Não tenciono discutir pormenores privados à frente de todos. Vou apenas dizer isto. Antes da cerimônia, tomei conhecimento de comportamentos e mensagens do meu noivo que fizeram com que não consiga contrair este matrimônio com um sentimento de confiança e respeito. A Helena interveio de imediato. A Marta está muito enervada, meus senhores. Trata-se de um mal-entendido. Olhei para ela. Helena, por favor, não fales por mim. Mas não estou, eu disse isto com calma. Depois dirigi-me aos convidados. Não estou a ter um ataque de pânico. Não estou a cancelar o casamento devido ao estresse relacionado com a minha aparência.
Esta é uma decisão consciente. E devolvi o microfone. Foi o suficiente. Não precisava de mais. O Miguel agarrou-me no cotovelo quando descia o degrau. Temos de falar. Puxei o braço. Não me toques. Fez-se silêncio à nossa volta. Marta, por favor. A conversa será em frente a Catarina ou aos meus pais. Vais mesmo fazer de mim um monstro. Não preciso. Basta me mostrar às pessoas as tuas próprias palavras. Ele empalideceu. São brincadeiras privadas. Para de repetir isso, porque é verdade. Não. A verdade é que, quando percebeste que eu sabia, escreveste imediatamente aos outros para me chamarem de instável. O Miguel olhou para o Bernardo, depois para o Lucas. Quem vos deu o direito de distribuir conversas privadas? O Lucas respondeu friamente. Tu deste a ti próprio o direito de distribuir fotografias da Marta. O Miguel não disse nada. Foi a primeira vez que alguém do seu próprio círculo não tentou justificá-lo. Os convidados começaram a sair. Alguns aproximaram-se de mim, mas eu não queria conversar. A minha mãe tratava da família. O meu pai falava com a gerência da quinta. A Catarina ficou a meu lado. A Helena só se aproximou quando a maioria das pessoas já tinha abandonado o hall. Acabaste de destruir a reputação do meu filho. Fiquei a olhar para ela. Podias ter resolvido isto em privado. O Miguel contava pormenores sobre o meu corpo ao grupo dos amigos dele por iniciativa própria. Os homens brincam. E tu? Tu também estavas a brincar quando planeavas a nutricionista para mim e a cadeira? O rosto dela endureceu. Eu queria ajudar-te, sem eu pedir, porque tu reages a tudo na defensiva. Foi exatamente isso que o Miguel vos disse a todos, porque é verdade. Senti quase alívio. Ela não tencionava fingir. Achava genuinamente que o problema era a minha reação ao desprezo dos outros. Helena, alguma vez disseste ao Miguel para parar de comentar o meu corpo? Ela calou-se. Responde. Eu dizia-lhe para ser delicado, ou seja, não para parar, mas para o fazer de forma a que eu não reparasse, não foi? Ela não respondeu. Virei as costas, Marta, eu parei. Vais mesmo terminar uma relação com um homem que te ama apenas porque ele queria que tu cuidasses de ti? Virei-me para ela. Não estou a terminar a relação. É porque ele não respeitava a fronteira entre o cuidado e o controlo, e tu ajudaste-o a esbater essa fronteira. Nessa noite, não voltei para o apartamento que partilhava com o Miguel em Lisboa. Fui para a casa dos meus pais. Só lá tirei o vestido. Quando ficou pendurado na porta do armário, parecia absurdamente calmo. O meu telemóvel estava cheio de mensagens. Umas dos convidados, outras do Miguel. Primeiro pediu desculpa. Depois disse que as coisas fugiram do controlo. Depois disse que os meus amigos me apresentaram tudo da pior forma possível. Mais tarde, o tom mudou. Espero que tenhas noção do que fizeste à minha família. Chega, não vou permitir que divulgues conversas privadas e me destruas profissionalmente. Não respondi. Na manhã seguinte, a Catarina ligou. Tens de ver uma coisa. O quê? O perfil da Helena. Abri as redes sociais. Ela não escreveu o meu nome, mas publicou um longo texto sobre as jovens mulheres que destroem famílias por não conseguirem aceitar a preocupação e a crítica sinceras. Nos comentários, alguém perguntou se referia ao casamento cancelado do Miguel. A Helena respondeu, não vou comentar, mas o meu filho fez de tudo para apoiar uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Senti uma fúria imensa. Não porque estranhos pudessem acreditar naquilo, mas porque ela estava a executar o plano ao milímetro. O problema devia ser eu. A Catarina disse. O Bernardo diz que o Miguel também começou a mandar mensagens às pessoas em privado. E o que diz ele? Que andavas em crise com o teu próprio corpo há meses e que ele só te tentou ajudar. Claro, Marta. Há mais uma coisa? O quê? A Natália mandou-me uma mensagem. A Natália era prima do Miguel, psicóloga. Tinha-a visto umas 5 vezes no máximo. Por quê? Porque há uns meses o Miguel telefonou-lhe por tua causa. Congelei. Por que motivo? Ele disse que estava preocupado que tu tivesses uma perturbação alimentar e uma relação desequilibrada com o teu próprio corpo. Senti um vazio repentino. Eu nunca tive perturbações alimentares. Sabes o que ela respondeu? Que se ele se preocupava a sério, devia encorajar-te a procurares um especialista por ti mesma, em vez de te diagnosticar nas tuas costas. E o Miguel perguntou-lhe se ela podia escrever-lhe algumas recomendações que ele pudesse implementar em casa após o casamento. Sentei-me.
Isto já não era apenas uma troca de mensagens ridículas. Sim, todas. Horas depois, a Natália aceitou encontrar-se comigo, trazendo o telemóvel. Peço desculpa por não me ter manifestado mais cedo, disse ela. O Miguel pintou a situação como se tivesse sido tu a pedir-lhe ajuda. Ela mostrou-me as mensagens. O Miguel escrevera: a Marta tem problemas com a motivação. Quando tento falar de forma direta, fecha-se e acusa-me de a estar a julgar. Depois do casamento, quero introduzir regras claras em casa. Natália: que regras? Miguel: alimentação, atividade física, ir à balança. Nada extremo. A Natália respondeu de forma muito explícita: não faças isso. Uma pessoa adulta decide sobre o seu próprio corpo. Se a Marta quer apoio, deve falar com um especialista, sem o teu controlo. O Miguel escreveu: mas se eu não fizer nada, ela nunca vai mudar. A Natália encerrou a conversa com a frase: a decisão não é tua. Olhei para aquele ecrã durante muito tempo. Depois ele disse à família que tinhas apoiado o plano dele. A Natália apertou os lábios. Sim, e tirou outra captura de ecrã. Era uma mensagem do Miguel para a Helena. A Natália diz que temos de atuar com calma e por etapas. O mais importante é que a Marta não sinta que a estamos a avaliar. Li mais uma vez. Ele alterou o sentido da conversa por completo. A Natália disse-lhe para não me controlar. Ele apresentou aquilo à mãe como um apoio profissional a um controlo mais subtil. Posso guardar uma cópia? Perguntei. Sim. Foi então que a Natália acrescentou algo que eu não esperava. Marta, o Miguel voltou a contactar-me ontem à noite, depois do cancelamento do casamento. Sim. Para quê? Deu-me o telemóvel. A mensagem era curta. Se a Marta te perguntar, lembra-te que ela própria se queixava do peso anteriormente. Não quero que agora me façam passar por um indivíduo controlador. A Natália respondeu: não vou mentir. A conversa acabava aí. Senti que, pela primeira vez desde a véspera, conseguia realmente respirar. Não porque tivesse ganhado, mas porque cada vez mais pessoas começavam a recusar participar na sua versão dos acontecimentos. À noite, o Miguel ligou de um número desconhecido. Atendi antes de ter tempo de pensar. Marta, o que queres? Sei que falaste com a Natália. Sim, ela não compreende a nossa relação. É curioso, porque usaste o nome dela para convencer a tua mãe de que tinhas razão. Silêncio. Temos de nos encontrar. Não, temos um apartamento juntos, coisas comuns, os sinais das reservas. Não me podes evitar para sempre. Os assuntos de organização resolvemos por escrito. Não se trata da organização. A voz dele tornou-se subitamente muito calma. Trata-se de que, se continuares a espalhar essas mensagens, as pessoas vão começar a tirar as coisas do contexto. E então, eu também serei obrigado a mostrar as minhas provas. Que provas? As tuas mensagens. Que mensagens? Aquelas em que tu própria escrevias que odiavas o teu corpo, que querias emagrecer, que te sentias feia. Fiquei gelada. Efetivamente, essas mensagens existiam. Escrevias em momentos de fraqueza, em privado, a um homem em quem confiava. Estás a ameaçar-me que vais mostrar as minhas mensagens privadas às pessoas? Não estou a ameaçar. Apenas estou a dizer que se me apresentares como alguém que te humilhava, tenho o direito de mostrar que tu própria tinhas problemas com a tua aparência. E aí, compreendi o que ele tentava fazer. Queria usar os meus momentos de maior vulnerabilidade como prova de que o seu comportamento tinha sido justificado. Miguel, eu disse calmamente, o facto de eu, por vezes, não gostar do meu corpo não te dava o direito de fazer disso entretenimento para os teus conhecidos. Ele não respondeu. E mais uma coisa. O quê? Guarda bem essas mensagens. Todas elas serão um excelente contexto para mostrar como usavas as coisas que te dizia em confiança. Desliguei a chamada. Achei que isso o iria travar. Enganei-me. 10 minutos depois, a Catarina enviou-me uma captura de ecrã do grupo. O Miguel escreveu: tenho provas de que a Marta tinha há muito tempo uma obsessão com o seu peão? Se ela continuar a fazer de mim o mal da fita, mostro tudo. Por baixo apareceu a resposta do Lucas. Uma frase. Miguel, para. Só estás a piorar a tua situação. Depois o Bernardo. Ninguém censura a Marta por alguma vez se ter sentido mal com o corpo dela. O problema é o que tu fazias com isso nas costas dela. E por fim alguém de quem eu não esperava aquilo de todo.
o seu melhor amigo, o Martim. Não nos mistures mais nessa tua versão. Foste tu que mandaste as fotografias. Foste tu que nos pediste para dizermos que ela exagerava. Eu tenho o histórico completo do grupo. Olhei para o ecrã. O homem que durante meses preparara os outros para que ficassem do seu lado, começava agora a perder luz um por um. Na manhã seguinte acordei com aquela sensação de que, durante uns segundos, não me lembrava do que acontecera. Depois, vi o vestido de noiva pendurado na porta do armário do quarto dos meus pais e tudo regressou. A cerimônia cancelada. As mensagens do Miguel, as fotografias enviadas aos colegas. A Helena, a nutricionista, o fotógrafo, a cadeira sem apoios de braços e a ameaça de mostrar às pessoas as minhas mensagens privadas em que eu escrevia que me sentia mal com o meu corpo. Peguei no telemóvel. Tinha dezenas de mensagens novas, mas uma era do Martim, o melhor amigo do Miguel. Marta, tenho o arquivo completo do grupo do último ano. O Miguel começou a apagar algumas conversas. Se quiseres, passo-te uma cópia. Não vou continuar a participar no que ele está a fazer. Olhei para o ecrã durante muito tempo. O Martim era um homem que até ao dia anterior se ria juntamente com os outros. Não pretendia fazer dele um herói, mas o facto de ele começar a recusar manter a mentira tinha peso. Telefonei a Catarina. Não quero que ele me envie isso de forma irrefletida, eu sei, e também não quero andar a despejar conversas privadas na internet. Então o que queres fazer? Quero ter tudo. Se o Miguel começar a selecionar as minhas mensagens e a apresentá-las fora de contexto, preciso de saber o que ele próprio escrevia antes e depois delas. A Catarina aconselhou-me a falar com uma advogada antes de começar a publicar ou a responder, fosse o que fosse em público. Ela conhecia a doutora Joana Magalhães, especializada em casos de difamação e litígios familiares. Nesse mesmo dia, estava no escritório dela com a Catarina. A Joana ouviu-me sem interromper. Mostrei-lhe as mensagens, a correspondência do fotógrafo, as mensagens sobre a cadeira, os ecrãs do grupo e a conversa da Natália com o Miguel. O mais importante, disse ela, não respondas à tentativa dele de te envergonhar publicamente com outra tentativa de o envergonhar publicamente. Tens o direito de defender a tua reputação, mas não precisas de publicar cada detalhe. Guarda tudo como segurança. Se ele começar a disseminar as tuas mensagens privadas, reagiremos proporcionalmente ao que ele fizer. E o arquivo do grupo. Se o Martim transmitir conversas das quais é participante, que preserve o dispositivo original e o histórico completo, não apenas excertos. É exatamente o contexto completo que pode ser o mais importante. À tarde, o Martim encontrou-se comigo na presença da Joana. Tinha uma péssima aparência. Não vou fingir que estou inocente, começou ele. Eu ria-me, eu respondia. Às vezes também escrevia disparates. Por que é que estás aqui agora? Porque ontem o Miguel mandou nos dizer que eras instável e depois começou a sacar das tuas mensagens privadas. Isto já não é um chat parvo de colegas. Ele entregou a cópia do arquivo. Não li tudo de imediato. A Joana pediu que, primeiro, guardássemos os ficheiros na sua totalidade. Só mais tarde, em casa, me sentei com a Catarina à mesa da cozinha. Começamos por conversas de há quase um ano, e nessa altura, vi algo que antes não compreendia. O Miguel não se limitava a comentar o meu corpo. Ele usava regularmente os meus próprios momentos de insegurança como combustível para as suas piadas. Quando, meses antes, eu lhe escrevi depois de umas compras. Fico péssima em tudo. Acho que preciso mesmo de perder algum peso. Ele respondeu-me em privado. Para com isso. És linda. Amo-te exatamente assim. Lembro-me dessa mensagem. Tinha me confortado. E nessa mesma noite ele escreveu no grupo, ela própria já começa a notar o problema. Há progresso. Senti uma dor física. Deslizei mais para baixo. Quando depois do Natal lhe escrevi que me sentia pesada após os dias de festa e que gostava de voltar às caminhadas, ele respondeu, vamos juntos, vai ser bom. No grupo, finalmente ela mesma inicia o tópico da atividade física. Temos de manter o momento. Noutra ocasião, quando chorei depois da prova do vestido e escrevi, meu Deus, tenho uns braços horríveis. O Miguel respondeu-me, não tens. Estás a ser demasiado sensível. O vestido é ideal.
Uma hora depois, enviou aos colegas. Os braços ela própria já os vê. Falta a barriga. Pousei o telemóvel. A Catarina não disse nada. Estás a perceber? Eu disse. Ele acalmava-me para eu confiar nele. E depois tratava exatamente as mesmas palavras como um relatório de progressos. Não era sequer a questão de ele me achar demasiado gorda. Tratava-se do facto de os meus sentimentos privados serem, para ele, material para gerir a situação. Encontramos o excerto mais importante uns meses antes do casamento. O Martim escrevera na altura: ouve lá, se a Marta quer mesmo emagrecer, por que é que não lhe pergunta simplesmente de que é que ela precisa? O Miguel respondeu: porque hoje ela quer, mas amanhã vai estar a falar de autoaceitação. Temos de assumir o leme, mas de maneira a que ela sinta que a decisão é dela. Algumas mensagens à frente, acrescentou: depois do casamento vai ser mais fácil, porque ela já não vai poder questionar tudo como faz na fase de namoro. Li aquilo 2 vezes. E aí percebi que a frase que ouvi antes da cerimônia, para onde é que ela vai depois do casamento, não fora um disparate ocasional. Era parte de toda uma forma de pensar. O matrimônio ia dar-lhe maior poder e não maior responsabilidade. No dia seguinte, o Miguel cumpriu parcialmente a sua ameaça. Não publicou as minhas mensagens publicamente, mas enviou algumas delas a familiares. A minha tia recebeu uma captura de ecrã onde eu lhe escrevia: hoje odeio a minha barriga. Por baixo, o Miguel acrescentou: vê, ela já tinha problemas há muito tempo. Eu tentava apoiá-la. A minha tia enviou-me tudo sem qualquer comentário. Momentos depois, o meu irmão recebeu uma mensagem semelhante. A Joana preparou uma resposta curta que eu pude enviar exclusivamente à família mais chegada. Que as mensagens privadas eram excertos de conversas tiradas do contexto, que eu não autorizava a sua distribuição e que a decisão de cancelar o casamento se devia aos comportamentos do Miguel, que duraram meses e que estavam documentados na sua própria correspondência. Não publiquei as piadas do grupo, não publiquei capturas de ecrã nas redes sociais, não quis provar ao mundo que o meu sofrimento era suficientemente real. Bastava-me que as pessoas que interessavam começassem a ver a imagem completa. E foi exatamente aí que a situação se virou contra o Miguel. Os seus amigos começaram a sair do grupo um a um. O Bernardo escreveu-lhe em privado que não consentia que os seus próprios comentários fossem usados como apoio para a versão dele. O Lucas enviou-me uma cópia da mensagem em que o Miguel lhe pedia, já após o cancelamento da cerimônia. Diz apenas que a Marta já tinha problemas com ela própria há muito tempo. Não precisas de dizer exatamente o que nós escrevíamos. O Lucas respondeu: não vou mentir. Até o Martim escreveu no grupo: o facto de ela já ter dito que queria emagrecer não tem nada a ver com o facto de fazer espiadas sobre ela nas suas costas. O Miguel começou a reagir agressivamente. Acusava-os de traição, de cobardia, de falta de lealdade. Ao ler isso pela primeira vez, percebi que o mecanismo que ele usava comigo também funcionava com os outros. Lealdade, para ele, significava submissão. Discordância significava traição. A Helena também não desistia. Passados uns dias da sua publicação, apagou-a. Mas antes surgiram muitos comentários por baixo. Alguns membros da família do Miguel perguntaram por que razão ela estava a sugerir publicamente que eu tinha problemas psicológicos. A prima Natália respondeu de forma muito incisiva: não admito que usem a minha profissão para justificar o controle sobre o corpo de outra pessoa. Isso bastou. A Helena telefonou-lhe furiosa, mas a Natália não recuou. Mais tarde, ela disse-me: o que mais me chocou foi o facto de o Miguel tentar usar a minha conversa privada com ele como uma espécie de apoio profissional. Foi exatamente da mesma maneira que ele usou as tuas mensagens. A resolução das questões práticas demorou algumas semanas. O apartamento que arrendávamos juntos estava em nome de ambos, pelo que rescindimos o contrato. Os sinais do casamento perderam-se parcialmente. Alguns conseguimos recuperar. Vendi o vestido meses depois a uma mulher que me escreveu a dizer que se tinha apaixonado pelo seu corte simples. Quando o foi buscar, disse: estava com medo de parecer demasiado larga nele. Por instinto, quis dizer-lhe algo reconfortante. Em vez disso, respondi: o mais importante é que tu te sintas tu mesma dentro dele. Ela sorriu. E só então eu percebi que realmente acreditava naquelas palavras. O Miguel pediu-me um último encontro. Aceitei.
com a condição de que a Catarina estivesse no café ao lado, em Lisboa. Ele não tinha o aspecto de um homem que ganhou algo. Não te queria magoar, disse ele. Eu acredito que não passavas as noites com um plano sobre como magoar-me, por isso talvez possamos. Não, Marta, todos dizem coisas que não deviam. Sim, mas nem todos preparam as pessoas, durante meses, para desvalorizarem as reações da pessoa que estão a magoar. Ele baixou os olhos. Eu julgava, genuinamente, que estava a ajudar. É precisamente isso que é o pior. Achavas que tinhas o direito de decidir como eu devia parecer, porque chamavas a isso ajuda, mas tu própria querias emagrecer. Às vezes também queria despedir-me do trabalho, mudar-me para a Costa Vicentina ou cortar o cabelo. As minhas emoções momentâneas não eram uma procuração passada a ti. O Miguel ficou em silêncio muito tempo. Depois disse: a minha mãe teve muita influência na forma como eu via certas coisas. Não despejes as culpas em cima dela. És um adulto. A Helena participou nisto, mas foste tu que enviaste as fotografias, foste tu que escreveste as mensagens, foste tu que pediste aos outros para dizerem que eu exagerava. Ele não respondeu. Saí do café sem qualquer sensação de triunfo. Não desejava a ruína dele. Só desejava o fim da situação em que tinha de convencer alguém de que o meu corpo me pertencia. Alguns meses depois, o Martim voltou a escrever-me. O grupo de amigos do Miguel praticamente desfez-se, não porque se tivessem tornado subitamente todos em pessoas exemplares, simplesmente porque alguns deles compreenderam que rir da humilhação alheia também é uma escolha. A Helena deixou de publicar indiretas. O Miguel também deixou de me contactar. Contudo, a mudança mais importante ocorreu dentro de mim. Muito tempo após o casamento que não aconteceu, ainda dava por mim a imaginar um comentário alheio quando me colocava diante do espelho. A barriga, os braços, o queixo duplo, as ancas. Certo dia, abri a fotografia que a Catarina me tirara momentos antes do cancelamento da cerimônia. Estava junto à janela com o vestido de noiva, sem filtros, sem retoques, sem o efeito emagrecedor. Olhava para a mulher que, poucos minutos antes, tinha descoberto que o homem que amava fazia do seu corpo uma piada e que, ainda assim, se mantinha de pé, direita. Não pensei. Teria ficado melhor se fosse mais magra. Pensei. Ainda bem que dei ouvidos àquela mulher. O que me salvou naquele dia não foram as provas. Não foi o Bernardo, não foi a Natália, nem os meus pais. Eles ajudaram. Mas, no fundo, tive de ser eu a acreditar que a humilhação não se transforma em cuidado só porque alguém lhe acrescenta a palavra saúde, que o amor sem respeito não é motivo suficiente para ficar, e que cancelar o casamento à frente de mais de 100 pessoas seria menos doloroso do que passar os anos seguintes com um homem que considerava que, depois dos votos, eu tinha menos direito à minha própria essência.